paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 3. Enquanto vocês procuram, deixo a minha gratidão mais uma vez pelo convite que foi feito. Obrigado pela recepção. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, irmão Mateus. Deus abençoe a todo este corpo de obreiros, a estes irmãos das igrejas que também vieram, aos pastores que aqui estão também. E Deus abençoe a todos, ao casal tão abençoado que nos recebeu com tanto carinho. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Feliz em estar revendo meu amigo, irmão Silas. Já o conheço desde lá do Brasil e às vezes nos encontramos por cá, né? Deus abençoe, obrigado a Deus pela força. Deixa Deus usar neste piano aí, como sempre tem que usar. Antes de eu ler também, eu vou falar rápido para eu não esquecer lá no final. Você que ainda não adquiriu este material que nós trouxemos, ainda resta alguns, em poucos, vai estar ali depois atrás disponível. É o livro Heróis da Fé em áudio, para você que quer ouvir e aprender com esses homens extraordinários que incendiaram o mundo. Você que mora aqui na Europa, conheça a história desses homens, os heróis da fé. São histórias que nos influenciam e nos traz forças para nós também desejarmos ser igual a Deus, ou ser igual a esses homens, ser usados por Deus, ser usados pela força de Deus, como eles foram usados aqui nesta terra para incendiar as nações, para incendiar pessoas. Quantos têm desejo de ser usados por Deus? Aleluia! Acho que tem poucos. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos querem ser usados por Deus? Glória a Deus! Amém. Queridos, eu vou aqui ser sincero com vocês. Eu não gosto de pregar correndo. Quem prega sabe disso, né, pastor? É ruim você falar correndo. Já estou até trocando as palavras aqui, porque o tempo já está me apertando. Já estou falando o que não era para falar, porque o tempo nos dá um pouco de nervosismo. Eu vou ser sincero e vou ser honesto com vocês. Quanto tempo vocês querem me ouvir? 40 minutos, 30 minutos? Aguenta quanto tempo? Eu não quero aqui ser injusto com vocês no horário. 2 horas. Então você vem aqui pregar no meu lugar. Porque a minha voz não vai aguentar 2 horas. Não, estou sendo sincero com vocês. O pastor me dá essa permissão. Eu posso falar pelo menos por 40 minutos? Vocês aguentam? Bom? Tá, porque eu sou sincero, irmãos, eu tenho dificuldade de falar pressionado pelo relógio. Tem congresso que eu fui pregar que colocaram desculpe a palavra, um demônio de um relógio. Você sabe o que é? Colocaram um espírito maligno de cronômetro do meu lado, acabou comigo, irmão. Eu não sei falar apertado pelo relógio. Então, tenham paciência comigo, porque eu tenho uma palavra de Deus para as suas vidas. Amém. Posso pregar tranquilo? Há poder na palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Quantos acharam a referência? João capítulo de número 8, a partir do versículo 3. Acompanhe comigo, por favor. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Como é que ela foi apanhada? No próprio ato. No próprio ato. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Preste atenção nesse texto agora. Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Porém, ouviram eles isto e acusados pela consciência. Como é que eles ficaram? Acusados pela consciência. Saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Toma o seu assento. Se você pode ouvir-me, vire o seu olhar para cá, dobre a sua atenção, porque eu quero falar sobre um tema que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Eu quero falar sobre os 3 tribunais. Quero que você repita comigo isso, por favor, para que você fique com esse tema guardado em seu coração. Eu vou contar até 3 e você vai dizer os 3 tribunais. 1, 2, 3. Os 3 tribunais. Mais uma vez. 1, 2, 3. Os 3 tribunais. Pois bem, os escribas e fariseus aproveitaram uma oportunidade, sabendo eles que Jesus estava no templo ensinando. E o texto diz que isso aconteceu depois que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras. E quando foi de manhã, ele ia estar no templo, as pessoas souberam que ele estava no templo. Creio eu que se reuniram tantas pessoas, e como Jesus sempre aproveitava a oportunidade para ensinar, isso desta vez não foi diferente. Ele aproveita a oportunidade diante das pessoas e começam a ensinar a esta multidão. Os fariseus e escribas aproveitam esta oportunidade, pegaram a mulher que estava em um ato de adultério, levam ela até Jesus para perguntar, questionar o que é que deveria fazer a respeito do caso e a situação que aquela mulher foi pegada. O que me chama a atenção no texto é que quando o texto vai dizer a respeito do adultério desta mulher, do erro que esta mulher estava cometendo, quando li várias vezes, antigamente eu entendia que este caso aqui era um caso antigo, que era um caso que talvez aconteceu dias, meses ou talvez até mesmo anos antes desse dia aqui que os fariseus e escribas estão levando esta mulher diante de Jesus. Mas quando eu li com muita atenção, percebendo aqui o texto, na palavra que ela foi pega no próprio ato, creio eu que esta mulher foi pega no momento em que a situação estava acontecendo. Ou seja, quando os escribas e fariseus chegaram até esta mulher, o ato estava acontecendo. Foi um flagrante que aconteceu. Com certeza estes homens já estavam seguindo esta mulher, porque já sabiam talvez das notícias, já sabiam que algo já estava acontecendo de errado perante a lei. Então eles vão segui-la e vão pegar ela no ato do adultério. E a pergunta que eu tenho para fazer é simples: se esta mulher estava em um ato de adultério, quando os escribas e fariseus chegaram até ela, e a Bíblia diz que ela estava no ato, porque foi a expressão que eles usaram diante de Jesus. A Bíblia diz que eles chegam até Jesus e chamam de mestre, dizendo: esta mulher foi apanhada no ato. Ou seja, quando chegamos até ela, ou quando pegaram ela, ela estava cometendo um ato de adultério. E perguntam para Jesus: o que é que tu dizes a respeito dessa situação? A pergunta é simples: se quando chegam até esta mulher ela estava no ato, se foi um flagrante, a pergunta é: esta mulher estava sozinha? Não estava sozinha. Mas se esta mulher não estava sozinha, por que só levaram ela diante de Jesus? O certo aqui, eu até fiz essa pergunta ao pastor, porque é notável que o pastor é um homem sábio, ensinador da palavra, professor. Eu até perguntei a ele: o senhor já notou essa situação aqui? Anotou nesse texto quando diz que um ato que foi pego flagrante, mas ele só leva a mulher, sendo que o correto perante a lei seria levar o casal. É o que seria o correto, levar o casal. Foi um casal que foi pego em adultério, não foi a mulher sozinha, mas só levaram ela.
E isso me confirmou algo no coração. Sabe que tribunal que é esse? Eu já vou te revelar qual é o primeiro tribunal. O primeiro tribunal é um tribunal injusto. O primeiro tribunal é um tribunal que às vezes os homens até mesmo querem usar a lei, querem usar verdades, mas são homens que não amam a lei e são homens que não amam a verdade. Os fariseus e escribas pegaram essa mulher como se fosse uma isca, só para testar Jesus. O maior objetivo que eles tinham aqui não era agir como a lei perante aquela mulher, porque senão teriam feito da forma correta, levando ela perante o sinédrio e também levando o casal e não ela sozinha. Então qual é o primeiro tribunal que se revela no texto? É o tribunal dos homens. Que tribunal que é este? Que é o tribunal dos homens. Eu repito, é um tribunal injusto, é um tribunal que não é baseado em verdades. As pessoas até querem usar verdades para julgar, as pessoas querem de fato usar a lei para julgar, mas são pessoas que falam de coisas que não vivem, falam de verdades, mas não amam verdades. Fariseu é uma classe de pessoa que fala verdades, mas não faz aquilo que ele está falando que tem que fazer. Ele ensina algo, mas não vive aquilo que ele ensina. Ele prega sobre amor, mas ele não ama. Ele fala que tem que orar, mas ele não ora. Ele fala de consagração, de santificação, mas eles não se consagram, eles não se santificam, eles não vivem aquilo que pregam, eles não dão exemplo daquilo que dizem que tem que fazer. E estamos cheios, rodeados de ensinadores assim, que estão ensinando, que estão pregando, mas eles são os primeiros a fazer tudo o contrário daquilo que eles fazem. Veja bem, o tribunal dos homens é um tribunal injusto. Se você voltar lá no Antigo Testamento, a história de José, como citei ontem, foi a mulher de Potifar que deu em cima de José. Foi a mulher de Potifar que cometeu um erro. José foi temente a Deus e fugiu daquela tentação. Mas a Bíblia diz que é a mulher que foi presa. Quem foi preso nessa situação? E quem é que estava errado? A mulher. Quem que foi temente a Deus? Quem foi correto perante a situação? Mas por que ele foi preso? Porque ele passou pelo tribunal dos homens. Porque o tribunal dos homens é injusto. Eu vou citar mais um exemplo. Pega Jesus, coloca diante de uma multidão, que com certeza eu creio nisso, que no meio da multidão tinham pessoas que foram abençoadas por alguma coisa que saiu da boca de Jesus. Colocam Jesus perante uma multidão que talvez teve alguém que teve o seu pão multiplicado, que talvez teve o seu peixe multiplicado. Colocam Jesus perante uma multidão que talvez tenha alguém no meio da multidão que foi alcançada, que recebeu alguma coisa boa, que saiu das mensagens que Jesus pregou. Mas agora, colocam Jesus diante da multidão, pega um ladrão, um malfeitor que estava pronto a ser condenado, coloca perante a multidão e grita para eles: quem vocês querem que eu solte? Solte Barrabás ou solte Jesus? Quem vocês querem que eu crucifique? Quem é que o povo vai gritar para soltá-lo? Solte Barrabás, liberte Barrabás e crucifica Jesus. Que tribunal que é esse? Os homens. Tribunal dos homens. Talvez você já passou ou está passando pelo tribunal dos homens. Eu sou sincero em dizer, eu já passei pelo tribunal dos homens. É injusto. São pessoas que querem nos acusar com coisas que talvez eles fazem piores. E por falar nisso, eu preciso falar uma verdade para você que não se choque. A igreja está vivendo uma das piores crises de todos os tempos. Que crise que é essa? Já não basta a frieza espiritual, já não basta a falta de conhecimento, já não basta a falta de compromisso em buscar a Deus. Como disse ontem, as pessoas vão para a igreja porque precisa receber alguma coisa, mas quando se diz de santificação, de compromisso, de viver a verdade, de ser cheio de Deus, de pagar o preço. Hoje, quando se fala de batismo com o Espírito Santo, parece que é algo que é desconhecido. Quando Jesus batiza uma pessoa com o Espírito Santo no culto, fica todo mundo assustado, ninguém sabe o que é, ficam todos sem entender o que é isso, que língua que é essa, porque essa geração é uma geração que não conhece poder. Essa geração é uma geração que não sabe nem o que é línguas estranhas. É uma geração que não sabe o que é dar glória a Deus, o que é dar aleluia. Tem culto que você vai pregar aí, que se você falar línguas estranhas, as pessoas se assustam. Tem cultos que você vai pregar por aí, que você tem que dizer: olha, eu vou te dar 100 euros para você dar glória a Deus.
que é esta situação que todo mundo hoje quer ser juiz de alma. Se você entrar, eu vou usar a linguagem atual para você entender. Entre no Facebook dos papas, entre no Facebook, nas redes sociais dos padres, entre nas redes sociais daqueles que são espíritas, macumbeiros, satanistas, ateus. Entre nas redes sociais de qualquer outra seita que tiver aí. Veja se você encontra algum deles falando mal entre eles uns dos outros. Padre falando mal de padre, espírita falando mal de espírita, católico falando mal de católico. Talvez você encontre, mas vai ser difícil. Agora a pergunta é simples, e se fizer cara feia aí que eu vou falar mesmo. Entre nas redes sociais dos crentes hoje, para ver se não tem nenhum crente falando mal um do outro. Se os pastores não falam mal uns dos outros, se os pregadores não estão vivendo um tempo de competição, quem prega mais, quem prega menos, quem ensina mais. Entre nas redes sociais dos cantores, gospel que temos hoje, é um querendo matar o outro, um querendo julgar o outro, em vez de usar a ferramenta chamada amor, a ferramenta que é estender a mão ao carinho. Nós estamos querendo julgar uns aos outros. Quem é que está mais errado? Quem é que está no pecado? Quem é que peca mais? Quem é que está mais errado? Quando a gente começa a fazer isso, a gente está se perdendo, a gente não entende o que é evangelho. Jesus nunca chamou os seus discípulos e disse a eles: saiam por aí julgando pessoas, saiam por aí dizendo quem é que está no pecado, saiam por aí apontando erros alheios. Não, Jesus nunca fez isso. Estamos sendo alastrados com os tribunais de homens. As aparências já é motivo para ser julgamento. Aparência já é motivo. Se a pessoa vê você com uma roupa diferente, que ele aprendeu que não é daquele jeito, ele vai te julgar. Se você fizer um penteado diferente no cabelo, se a pessoa for de uma igreja que não pode, que é pecado usar gel, é pecado na praia, é pecado usar bermuda, é pecado jogar bola, é pecado assistir televisão, talvez é pecado até viver. Tanta regra que existe. As pessoas vão olhar para você, e só porque talvez você esteja com uma vestimenta diferente, vão te julgar. Vão dizer: é crente desse jeito, com esse penteado, com esse topete todo aí? Já viu o topete do irmão ali? Vá numa igreja aqui, uma das que eu já passei para você ver com esse cabelo, o que é que vão fazer com você? Isso é tribunal de homens. O tribunal de homens é injusto, pastor Paulo. Eu venho aqui debaixo de uma autoridade de Deus para dizer para alguém que já passou pelo tribunal de homens. Deus me disse que Ele vai curar a tua alma aqui hoje. Ele vai tirar toda a ferida de acusação que veio contra a sua vida. Talvez pessoas te julgaram, te olharam dos pés à cabeça, te julgaram pela aparência, ouviram uma história que talvez não é a verdade. Eu sempre digo isso. Tem muita gente que tem o prazer de espalhar más notícias. Ouviram, nem sabe se é verdade, já sai espalhando. Eu tenho uma palavra para você. Se não quiser agora, Deus não tem problema. Fique à vontade, aqui você tem a liberdade. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você está ouvindo notícias que nem sabe que é verdade, mas está espalhando, parabéns para você. Você acabou de ser contratado por uma empresa chamada Inferno. Sabe qual é o teu cargo? Você é fofoqueiro mesmo. Sabe quem é o teu patrão? O diabo. Mas se você pega a Bíblia e começa a ensinar, fala do amor de Jesus, fala do perdão de Deus, fala do plano de salvação, fala do reino, fala de coisas boas, fale bem do teu pastor, eu quero te dar os parabéns. Você está sendo matriculado para o reino de Deus. Você está dentro do Evangelho. É tempo de nós pararmos de apontar os erros alheios. É tempo de nós olharmos diante do espelho e dizer: Deus, perdoa-me pelos meus pecados, perdoe-me pelas minhas falhas, porque antes de eu falar do erro do meu irmão, eu preciso olhar no meu. É só para quem tem coragem de dizer para alguém que está ao teu lado: irmão, cuide mais da sua vida. Teve gente que teve coragem de dizer. Deixa eu te dar um conselho aqui, não é engraçado, mas é verdade. Deixa eu te dar um conselho aqui. A pessoa está querendo cuidar muito da sua vida, dê um gato para essa pessoa.
Porque o gato tem 7 vidas para essa pessoa cuidar. Teve situações na minha vida que eu já disse assim: olha, é melhor começar a cuidar da minha saúde. Só isso que eu vou cuidar, porque o resto está todo mundo querendo cuidar. Estou querendo administrar minhas finanças, querem administrar o carro que a gente anda. Vai hoje um pastor andar com um carro bom na cidade. Misericórdia. Vai, né, pastor? A linguagem que eu estou falando aqui não é uma realidade. As pessoas querem que os pastores sejam miseráveis, passem fome. As pessoas querem que os pregadores, os missionários fiquem passando necessidade. É missionário, tem que passar a pagar preço. Por que não vai você então? Você não tinha Bíblia ensina que toda vez que alguém ia diante de um profeta tinha que levar presente. Quando o Saul ficou com a jumenta perdida, o que é que ele ficou preocupado? Ele não queria ir diante do profeta porque sabia que não tinha nada para levar. As pessoas gostam de julgar as coisas. Se o pastor se veste bem, é porque está errado. Se veste mal, está errado também. É porque não se cuida. Se veste bem, é porque é muito vaidoso. Irmão, só Deus sabe quanto já sofri andando pelo Brasil e pela Europa também. Porque se você rapar a cabeça, você está imitando Vanderlei Costa. Se você pentear o cabelo para trás, está imitando o Feliciano. Se você fizer no topete, está imitando o Yosef Akiva. Se você pentear de lado, você está imitando o Estevão Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque tudo que você faz dá problema. Por quê? Porque nós estamos rodeados de tribunal de homens. Então chegaram, negócio abençoado, chegaram e trouxeram a mulher e disseram: Jesus, pegamos ela em um ato de adultério. Tu o que dizes? Jesus só fica escrevendo no chão. Eu até poderia afirmar o que é que Jesus estava escrevendo, mas eu tenho medo porque temos um mestre aqui, eu não vou arriscar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, escuta isso daqui. De um lado tem acusadores, presta atenção, isso aqui é muito forte. No meio a mulher está sendo acusada pelo tribunal dos homens. Do outro lado tem Jesus escrevendo. A pergunta que eu tenho para fazer é: você vai dar ouvido ao que os acusadores estão falando, ou você vai esperar para ver o que Jesus vai escrever? Pastor, como assim? É porque o que Jesus está escrevendo é muito mais importante do que sai da boca dos acusadores. O que Jesus está escrevendo é muito mais importante, é muito mais poderoso do que os acusadores estão falando. Coloque a mão no ombro de alguém que está do teu lado, olhe para ele cheio de autoridade e diga: pare de ouvir o diabo, pare de ouvir os acusadores, espere a declaração de Deus, porque ela vale mais. Eles insistiam e Jesus aponta o dedo para eles e pergunta: quem dentre vós não tem pecado? Se tiver alguém que não tenha, seja o primeiro a lançar a primeira pedra. Olha aqui, essa pergunta que Jesus faz transportou eles do tribunal dos homens para o tribunal da consciência. Porque essa pergunta pegou eles de surpresa. Talvez olharam para os outros e disseram: você tem pecado? Tem. E você? Piores. Aí talvez eles começam a pensar: olha o que o tribunal da consciência faz. Se a gente está querendo julgar ela pelo adultério e a gente agora mentir, dizendo que não temos pecado, a gente também está transgredindo a lei, que a lei também diz para não mentir. Se a gente matar essa mulher, pedrejá-la, nós também estaremos errados, porque nós também temos pecados. Então esta pergunta que Jesus fez colocou eles no tribunal da consciência. Eles ficaram, está no texto, eu pedi para você repetir por causa disso. Eles ficaram acusados pela consciência e não sobrou outra coisa a não ser ir embora. O que acontece quando eles começam a ir embora? Não está escrito, mas eu acredito que quando o primeiro, que são os mais velhos, os que estavam ali com mais experiência, olhou para os mais novos, é melhor a gente ir embora, não tem como testar Jesus aqui. E que teste é esse que eles estavam querendo aplicar em Jesus? Pelo texto, pelo que entendi. Se Jesus respondesse: apedrejem,
Se Jesus dissesse apedreje, eles pegariam Jesus e lhe diriam: como que acabaste de pregar sobre o amor e agora está mandando matar uma mulher? Se Jesus dissesse não apedreje, eles pegariam Jesus e eles diriam: estás dizendo para não fazer o que teu pai mandou fazer através da lei que ele mandou para Moisés? Está percebendo aqui o teste? Jesus não podia nem dizer que sim e nem podia dizer que não. Repito, se ele dissesse sim,